E aí, pessoal, hoje a gente vai dar início, né, às nossas aulas do curso preparatório para a residência multiprofissional do ICC. São aulinhas mais voltadas para o público da nutrição, para nutricionista, você que quer prestar a prova de seleção para a residência do ICC. Vamos dar início, aliás, né, perdão, a um conjunto de aulas aí que o edital pede, né, que o edital coloca para vocês estudarem, desde a primeira aula até a última, tá? Algumas aulas aí sendo um pouco mais elaboradas, um pouco mais detalhadas, porque realmente é o que pede mais na prova, tá? Mas hoje vamos dar início com essa aula. Sabemos que no edital vai ter assistência nutricional ao paciente oncológico adulto no período pré e pós-operatório, no tratamentos antineoplásicos como quimio e radioterapia e nos cuidados paliativos. Porém, decidimos aí separar um pouco essas aulas, até porque iriam ficar muito longas, né, muito prolongadas, ficaria muito chata e ficaria mais fácil até mesmo de explicar. Já de antemão peço desculpa, né, se acontecer algum erro, se a aula ficar um pouco mais demorada, mas é porque realmente a gente está se adaptando a esse modelo, a dar aula, né, a fazer esse tipo de aula. E se ficar um pouquinho também longa é porque também não só o que se pede no consenso, como também algumas coisinhas que se tem na prática, que a gente vivencia no hospital, nós acabamos colocando no slide, até mesmo para explicar e ficar mais didático possível. Até mesmo algumas coisinhas, alguns fluxogramas do nutricionista dentro da área hospitalar oncológica, para ficar um pouco mais didático possível para você entender. Às vezes a gente fica ali no consenso, lendo, e às vezes a gente não assimila assim realmente o que é para fazer, ou o que o nutricionista faz, a gente não consegue visualizar. Isso é normal, também estudei para a prova da residência, também às vezes ficava me perguntando como é que o nutricionista fazia, como era um segmento ambulatorial, como era a internação, ou a triagem nessas duas modalidades, ou a terapia nutricional nessas duas modalidades, etc. Tá? Então a gente colocou muita prática, muita vivência, tudo isso para ficar mais didático possível para vocês, tá? Então aqui, para quem não me conhece, uma breve apresentação. Meu nome é Wilson, tá? Sou nutricionista clínico hospitalar, especialista em nutrição clínica e hoje atualmente sou residente em oncologia no Instituto Câncer de Ceará, né? No Hospital Haroldo de Joaçaba, tá? Então vamos dar início aqui com uma breve introdução, uma introduçãozinha assim realmente para a gente exemplificar bastante coisa e aí para você realmente introduzir na matéria, que a matéria, essa temática é uma temática mais voltada para a cirurgia, né, que é pré e pós-operatório, tá? Então, introduzindo aqui, as modalidades de tratamento oncológico mais frequentes são quimio, rádio e cirurgia. É verdade, pessoal, que aliás, que irão ter ali outros tipos de tratamentos, né, não só como quimio, radioterapia e cirurgia. Exemplo, no câncer de cabeça e pescoço, ali, câncer de tireoide, né, na clínica do cabeça e pescoço, perdão, no câncer de tireoide, depois de uma cirurgia, muitos pacientes passam por um tratamento chamado de ioterapia, como também tem outros tratamentos, tá certo? Mas, no entanto, as três modalidades realmente que são mais frequentes, que são bem mais faladas, realmente é quimio, rádio e cirurgia. Elas podem ser aplicadas em conjunto ou de formas aleatórias. A quimio e a rádio podem ser neoadjuvante ou adjuvante. O que é que quer dizer com isso? Tanto a quimio e a rádio pode ser antes do processo cirúrgico, do procedimento cirúrgico, como depois do procedimento cirúrgico. Tanto na neoadjuvância como na adjuvância. Vou dar outro também exemplo. Geralmente, aqui no consenso, eles colocam TGI, trato gastrointestinal, cânceres na localidade do trato gastrointestinal. Mas facilmente vocês vão associar aqui nessa aula que eu falo muito de abdômen, clínica do abdômen, clínica do cabeça e pescoço. É porque geralmente dentro do hospital é lidado como clínicas da mastologia, clínicas da ginecologia, clínicas do cabeça e pescoço, do abdômen, tá? Da hematologia e etc. Então, quando eu falar de abdômen,
facilmente você vai associar com trato gastrointestinal, tá? São cânceres na localização do abdômen. Então, geralmente, a clínica do abdômen, quando vai fazer algum procedimento cirúrgico, né, alguma abordagem cirúrgica, eles geralmente pedem a neoadjuvância, que é a quimioterapia ou a quimioterapia, geralmente, né, que é o tratamento sistêmico, antes do procedimento, porque geralmente quando eles abrem para fazer o procedimento, até mesmo uma laparoscopia exploratória, eles não conseguem ver micrometástases, né? Então, para que essas micrometástases futuramente, após o procedimento cirúrgico, não venha a se tornar realmente uma proliferação de células tumorais em outros tecidos como a metástase, né, até mesmo a distância, né? Então eles fazem esse tratamento antes da cirurgia para realmente garantir uma margem de segurança. Mas outras clínicas fazem primeiro o procedimento, depois a adjuvância e etc. Tá? Então, tanto pode ser de forma aleatória, como antes ou depois. A cirurgia é o principal tratamento curativo na maioria das vezes. Então, já introduzindo e já realmente trazendo e centralizando para o procedimento cirúrgico, tá, pessoal? Que é a nossa aula. Geralmente é o tratamento curativo mais frequente. Geralmente é o procedimento mais frequente, tá? É a cirurgia. E aqui só exemplificando para vocês, quimioterapia, tratamento sistêmico no corpo inteiro, não é somente local nas células tumorais, como também, como realmente é sistêmico, né, no corpo inteiro, em todas as células do corpo humano. Por isso que pode trazer muito efeito adverso, né, como constipação, diarreia, aliás, mais diarreia, mais vômitos, mais náuseas, etc. Tá? Radioterapia é uma irradiação num canto local do corpo, realmente é mais local, mais localizada, tá? Geralmente quem tiver a felicidade de ser aprovado na residência, que começar a rodar, né, a circular pelos rodízios de radioterapia, vocês vão presenciar que a clínica do cabeça e pescoço geralmente tem mais pacientes na radioterapia. Geralmente é porque é um canto que eles conseguem fazer esse trabalho de radioterapia muito bem, tá? Então também trazem outros efeitos adversos, como disfagia, odinofagia, tá? Tiroidectomia, geosia e etc. E aqui a cirurgia, tá? Aqui introduzindo uma figurinha para ficar mais didático possível, foi assim que eu aprendi, assim que eu gosto de passar, para ficar ainda mais didático para vocês. Aqui eu trouxe uma figurinha de esporte e aqui eu trouxe a figurinha de um paciente no leito com aqui o nutricionista, tá? Ou a nutricionista. Acho que vocês devem estar se perguntando o que é que tem a ver, né? Então, lógico que eu acredito que o objetivo de ambos tem uma semelhança muito boa, né? Não é o mesmo objetivo, mas tem suas semelhanças. Como eu coloquei aqui, o objetivo do nutricionista esportivo tem suas semelhanças com o objetivo do nutricionista oncológico. O nutricionista esportivo prepara o atleta para a competição, enquanto o nutricionista oncológico prepara o seu paciente para aguentar o grande trauma da cirurgia ou minimizar ou preparar, né, para minimizar a sintomatologia do tratamento antineoplásico. Então, como eu acabei de citar, o nutricionista esportivo realmente ele vai querer rendimento, vai querer números do esportista, do atleta que ele aqui está preparando. Seja ele jogador de futebol, seja ele esporte de luta, seja ele o que for. Mas ele vai querer resultado, ele vai querer preparar esse atleta para a competição. E o nutricionista oncológico, né, clínico hospitalar, ele vai preparar o seu paciente para o procedimento cirúrgico ou para o tratamento antineoplásico, porque pacientes que se depletam bastante, chegando numa quimioterapia, principalmente, vai ter muito efeito adverso. E esse efeito adverso vai regredir ainda mais nessa ingestão alimentar, depletando ainda mais, tá? Então, como nós estamos falando de cirurgia, nós temos que preparar nosso paciente para um intenso trauma, um possível trauma catabólico, um possível intenso trauma realmente que esse paciente vai estar ali sendo submetido, tá? Cirurgias de grande porte, realmente de grande retalho, tirando o aparelho, fazendo ressecções, às vezes totais, radicais ou mesmo parcial de alguns aparelhos digestivos importantíssimos no nosso corpo.
Então, realmente, o nutricionista oncológico ele tem que preparar o máximo, fazer com que esse paciente tenha perfil nutricional para entrar na cirurgia ou no tratamento antineoplásico, tá? Então, eu gosto de trazer essa didática porque fica realmente muito fácil de entender. E aqui, introduzindo, no nosso serviço de nutrição, nós temos prioridades, tá aqui, ó, as prioridades do nutricionista oncológico no serviço hospitalar. Geralmente, como eu já citei, e eu vou citar bastante para fixar na cabeça de vocês, é que a localização do tumor, a localização da doença é realmente algo que nós devemos olhar e trazer como prioridade para o nosso serviço. A localização dos cânceres na região de cabeça e pescoço e abdômen, trato gastrointestinal, é uma prioridade para o nutricionista, tá? Porque esse tipo de doenças, esse tipo de localização da doença, do câncer em si, depleta bastante o paciente. Se você buscar em alguns consensos, guidelines como ASPEN, ESPEN, BRASPEN, né, você vai ver que realmente esse tipo de localização traz realmente um acometimento da ingestão alimentar muito grande. Principalmente cabeça e pescoço, que tem ali realmente uma obstrução mecânica, uma disfagia ou disnofagia severa e etc. Abdômen ali, geralmente cabeça de pâncreas, eles também colocam lá no topo da pirâmide, realmente com pacientes que se depletam bastante, tá? Então, câncer nessas regiões citadas acima, por conta de algumas intercorrências da história natural da doença, como eu acabei de citar, geralmente trazem um prejuízo ao estado nutricional do paciente e, portanto, são indivíduos que complicam mais, ficam mais tempo internados, hospitalizados, têm uma maior probabilidade de infecções, geram mais gastos aos hospitais consequentemente e também tem maiores taxas de mortalidade ou de mortalidade, tá? Então, como eu acabei de citar, realmente por história natural da doença ou até mesmo por algumas intercorrências do tratamento em si, tanto o tratamento cirúrgico como o tratamento antineoplásico pode trazer sim, e acredito que na maioria das vezes irá trazer realmente algumas intercorrências que vai atrapalhar sim na gestão alimentar do paciente, o paciente vai se depletar. E o câncer em si também é uma doença hipercatabólica, né? Hipermetabólica por si só. Então, ela acaba também consumindo bastante as suas reservas de energia, tá? Então, intercorrências e sintomas advindos do câncer de cabeça e pescoço e abdômen. Então, aqui já trago algumas intercorrências, como eu acabei de citar, disfagia ou disnofagia. Consequentemente, se essa disfagia ou disnofagia for severa, consequentemente, se esse paciente continuar se alimentando, pode ter um risco de broncoaspiração, que isso aqui é algo já contraindicação da via oral. Mucosite oral, sendo severa ou não, nós temos 3 estágios de mucosite oral, né? Mucosite oral 1 e 2, acredito que ainda dá para tratar com alimentação, com algumas táticas e técnicas nutricionais, mas estágio 3 já interpassa, já passa do nosso serviço, né? Geralmente outras áreas vão fazer outros procedimentos, tá? E isso daqui também acaba sendo contraindicado a via oral se for em estágio 3. Xerostomia, digeusia, geralmente distorção do paladar, falta de saliva, né? Isso tudo aqui por conta realmente também do tratamento antineoplásico, pode aparecer. Inapetência, falta de apetite ou até mesmo anorexia. Isso daqui é um sintoma que eu digo assim, é um paciente oncológico, é batata de ter inapetência, tá? Falta de apetite. Você pergunta, ô Dona Maria, a senhora está com fastio? Ela vai dizer assim, tô com fastio danado, meu filho. É porque realmente, quando a gente, lógico que eu não vou focar em inapetência, caquexia, câncer, porque isso é um assunto, uma temática para uma aula em específico. E a falta de apetite, a inapetência, a anorexia, realmente é uma sintomatologia do câncer. É uma sintomatologia até mesmo que é agravada até pelo tratamento antineoplásico. Então, pacientes da quimioterapia, você é unanimidade ter falta de apetite. É também uma sintomatologia da caquexia, que é uma sintomatologia do câncer, tá? Então, realmente é batata ter essa... É uma questão fisiológica, ou fisiopatológica, perdão. É um grau, uma enxurrada de citocina pró-inflamatória no centro hipotalâmico, realmente ali desconectando ali
dando assim uma prévia para vocês, desconectando ali neurônios anorexígenos e orexígenos que ali ficam em prevalência anorexígeno. Então, realmente, aí ficando aí, dando uma deixa para vocês, uma prévia realmente do que é causada a inapetência dentro da caquexia, dentro do câncer, tá? Então, para não se prolongar mais, vamos lá. Dor abdominal e diarreia e constipação, mas advindo em pacientes da clínica do abdômen, tá? Observação aqui, em vermelhinho, alguns sintomas são derivados da quimio da RAD, como acabei de citar. Nem sempre aqui da história natural, e sim tratamento antineoplásico ou cirúrgico. Cirurgias de grande porte, exatamente nessas regiões, são bastante mutilantes, como acabei de citar, até um slidezinho anterior. Tem um retalho muito grande, muito mutilante, nós temos que preparar nosso paciente para o grande trauma que ia acontecer. Gerando um grande trauma ao paciente, podendo ou não acontecer intercorrências pós-cirúrgicas, que irão comprometer a ingestão alimentar e estado nutricional do paciente. Então, pessoal, pós o procedimento cirúrgico, eu acredito bastante que, tanto no cabeça e pescoço como no abdômen, iam ter bastantes intercorrências. Na ginecologia, tem algumas cirurgias de grande porte que realmente ainda pegam uma parte do aparelho do trato gastrointestinal. Mas, no geral, a cabeça e pescoço, geralmente cirurgias de grande porte, às vezes o paciente vem impossibilitado ali de comer via oral, geralmente vem ali com a sonda nasentérica, mas são pacientes que complicam mais pós-cirúrgico, são pacientes que complicam menos em relação ao do abdômen. Mas em si também é uma prioridade para a gente, cabeça e pescoço, são cirurgias muito mutilantes. Mas a clínica do abdômen geralmente tem bastante intercorrências, lógico, se a gente ver quais são as cirurgias que estão ali sendo prescritas para ele. Então, gastrectomia, retossigmoidectomia, até uma WIPO, né, do odenopancreatectomia, esofagiectomia total. Geralmente, esse tipo de cirurgia são cirurgias que complicam bastante. São cirurgias que podem ter no seu pós-operatório, né, no seu POI, pós-operatório imediato, no seu primeiro PO, segundo PO, que são pós-operatórios, que podem ter bastante intercorrência advindo desse procedimento cirúrgico, tá? Então, quais são essas intercorrências que podem acontecer pós-tratamento cirúrgico? Fístulas de alto débito, deiscências de anastomose de alto risco, TGI não funcionante, ilho prolongado paralítico, distensão abdominal, vômitos incoercíveis, náuseas e recusa do paciente. Algumas delas são contraindicação de via oral, via interal, vai direto para NPT, tá, pessoal? Fístulas de alto débito, acima de 1.000 ml, deiscências de anastomose de alto risco, o dreno tá lá, mais de 1.000 ml, dreno, né, o dreno que é colocado pós-cirurgia. TGI não funcionante ou parcialmente funcionante, NPT. Ilho prolongado, paralítico, um TGI não funcionante ou parcialmente não funcionante, tanto pode ser realmente um NPT, como pode ser ali, na minoria dos casos, pode ser uma forma suplementar à terapia parenteral na interal, mas geralmente você vai ver mais a NPT, mais a parenteral sozinha, tá? Ilho prolongado paralítico, NPT. Instabilidade hemodinâmica zera as 3 vias alimentares, tanto via oral, como via interal, como via parenteral. Não tem como. Paciente com instabilidade hemodinâmica, por isso que eu coloquei aqui em vermelho, bem sublinhado, tá? Para não ter erro. Vou fixar no segmento da aula isso bastante vezes. Por quê? Instabilidade hemodinâmica, paciente é um paciente crítico, né, seja ele adulto ou idoso, ele vai para a unidade de terapia intensiva, vai ser dosado para ele inúmeras drogas, inclusive as drogas vasoativas, né, e ali ele vai ficar de zero de dieta. Então, quanto mais droga vasoativa, menos dieta, quanto menos droga vasoativa, mais a dieta vai sendo incluída, tá? Isso é porque quanto menos droga vasoativa, o paciente crítico vai ficando melhor, e aí ele vai reintroduzindo essa dieta. Mas instabilidade hemodinâmica, o paciente é contraindicado às 3 vias, dieta zero. Paciente estável vai reintroduzindo, tá? Distensão abdominal, vômitos incoercíveis, isso daqui também realmente são intercorrências também que podem acontecer através ou após o procedimento cirúrgico. Isso aqui eu trouxe um quadrinho para ficar um pouco mais didático sobre cabeça e pescoço e abdômen, e aqui tem coisas que no consenso não tem. Então, quando a gente estudou para o consenso, não tinha esses exemplos de cirurgias de grande porte. E isso aqui eu senti uma falta danada, porque quando eu entrei no hospital, fiquei no rodízio de internação, que são os postos de enfermarias,
que não se iludam, tem pacientes altamente complexos lá, tem pacientes com a semi-intensiva lá, né? Então, eu tive que estudar muito cirurgia oncológica, porque realmente, como é que você vai lidar depois, como é que você vai introduzir uma terapia nutricional pós uma pelviglossia mandibulectomia? Então, realmente, você tem que estudar o que é isso, aí você tem que saber como é que a dieta vai ser introduzida pós esse procedimento, tá? Então aqui eu trouxe exemplos como sintomas, intercorrências e procedimentos cirúrgicos de grande porte em câncer de cabeça, pescoço e abdômen que devemos priorizar e aplicar terapia nutricional, visando minimizar o catabolismo intenso e adequar o estado nutricional do paciente. Então sempre você vai ver nutricionista nutricionista hospitalar dizendo assim que inúmeras vezes você tem que ali minimizar o catabolismo intenso, porque você não vai promover o anabolismo no paciente na beira de um leito. Você pode promover realmente ganho de peso em alguns casos, mas na maioria das vezes você tem que realmente minimizar a grande perda e pelo menos adequar o máximo possível o que você conseguir do estado nutricional, tá? Então eu exemplifiquei aqui cabeça, pescoço e abdômen, que são prioridades nossas do serviço, enfatizando aqui que todos os tipos de cânceres que tem no hospital, todos os pacientes são nossas prioridades, tá? Mas colocando aqui com um asteriscozinho do lado, cabeça, pescoço e abdômen, realmente é uma prioridade que nós temos que dar uma certa um grau de importância maior, tá? Então, cabeça e pescoço, como eu já citei, disfagia, hemorragia severa, consequentemente risco de broncoaspiração, obstrução mecânica. Cirurgias de grande porte que eu considero no cabeça e pescoço: pelviglossia mandibulectomia, mandibulectomia e maxilectomia total. Geralmente, esses 3 tipos de procedimentos cirúrgicos são pacientes que voltam de sonda nasoentérica, tá? Alimentação via enteral. Batata de esses pacientes voltarem de sonda nasoentérica, tá? E aí teria que ter outra aula para a gente explicar como seria o procedimento na terapia nutricional, a progressão de dieta, volume, fórmula, etc. Tá? Mas fórmula eu vou dar uma pequena prévia sobre o que seria fórmulas imunomoduladores, tá? Em cirurgia de grande porte. Então, pelviglossia mandibulectomia é um retalho muito grande, geralmente eles reconstroem com peitoral, peitoral mesmo, músculo do peitoral. Mandibulectomia é um pouco menor que a pelviglossia, mas também uma cirurgia de grande porte. E uma maxilectomia total, cirurgia também muito grande, tá? Passam horas e horas, geralmente o paciente vai para UTI ou sala de recuperação, para ficar lá um pouco recuperação, para depois voltar para o leito. No abdômen, náuseas e vômitos, diarreia, constipação, dor abdominal, tudo isso que eu já falei de sintomatologia, tanto pós-procedimento, como também da história natural da doença. Cirurgias de grande porte do abdômen, esofagectomia, esofagostrectomia, cirurgias muito grandes, cirurgias que, dependendo da parte onde esse tumor vai estar localizado, ou eles fazem ressecção do meio do aparelho esofágico, ou até mesmo ou então a cirurgia, eles fazem a secção da parte baixa do esôfago junto com a parte superior do estômago. Então você vê aí, já tenta imaginar como vai ser mutilante para esse paciente retirar 2 partes de órgãos tão importantes no aparelho digestivo do corpo humano, tá? Então vai estar muito comprometido a digestibilidade desse paciente. Gastrectomia parcial total, ou radical parcial. É a ressecção parcial ou total do estômago. Então, muito mutilante. Geralmente o paciente volta de sonda nasentérica também na total. Já vi paciente na parcial voltar de sonda nasentérica. E nessas duas aqui, esofagectomia e esofagastrectomia, também de sonda nasentérica. Retossigmoidectomia, cirurgia muito grande. Particularmente é um paciente que fica um dia antes de líquida restrita para preparar o colo, para limpar bem. No mesmo dia, até acho que não acredito que algumas horas antes do procedimento cirúrgico, é disponibilizado 500 ml de monitol para realmente fazer esse preparo de colo. O IPOL é uma duodenopancreatectomia, a maior cirurgia que nós temos no hospital. Sou honesto em dizer que eu presenciei uma vez, em 6 meses ainda de residência, lógico, sou novinho ainda, R1, mas só presenciei uma vez, não é uma cirurgia tão presente no hospital, por tamanho da cirurgia. Às vezes a equipe médica opta por não fazer esse procedimento
e sim por fazer outros procedimentos, paliar e etc, porque às vezes o paciente não tem perfil para aguentar uma cirurgia desse tamanho, cirurgia que é danado para fistular, porque ali vai ter ressecção de inúmeros órgãos, como estômago, duodeno, uma parte do duodeno, até mesmo vesícula biliar, né? Cabeça de pâncreas. Então você vê o tamanho do comprometimento que esse paciente vai ter. E a hepatectomia também, que eu presenciei poucas, mas também a cirurgia de grande porte, tá? Então esses pacientes geralmente são indivíduos que complicam mais, pacientes que têm maiores taxas de desnutrição, ficam mais tempo internados e hospitalizados, têm maior probabilidade de infecções, consequentemente geram mais gastos no hospital e tem uma maior taxa de morbimortalidade. Então, aqui dando continuidade, agora entrando em avaliação nutricional, tá? Introduzimos bem e agora vamos entrar em avaliação nutricional, triagem nutricional, para a gente tentar aqui explicar o máximo possível como é que é feito. Então, a avaliação nutricional é geralmente uma triagem que a gente acaba citando, tá? É um canto onde realmente você vai ou você vai estar lá no ambulatório fazendo essa triagem, ou você vai estar a nível de internação. Então, tanto vai ter o segmento ambulatorial como internação, tá? E a gente vai tentar explicar o máximo possível como é que é feito isso. No entanto, triagem nutricional é um compilado de ferramentas, tá? Que o nutricionista tem um mix de ferramentas para utilizar para facilitar e potencializar o seu diagnóstico nutricional. Portanto, identificando precocemente pacientes que apresentam um determinado risco de desnutrição, ficando de forma completa e assertiva na hora da intervenção, minimizando sempre uma perda de peso recente, melhorando o desfecho clínico do indivíduo. Então, pessoal, primeiro, para você aplicar uma terapia, você tem que avaliar, triar um mix de ferramentas para poder te nortear e diagnosticar se o paciente é alto risco, ou médio, ou baixo, se esse paciente é uma depressão severa, moderada, leve, ou se é eutrófico, ou se é obeso, se é um obeso sarcopênico, etc. Se é um paciente que a ingestão alimentar está baixa, a aceitação está baixa, a localização do tumor, como eu acabei de falar, é na região cabeça, pescoço e abdômen, são localizações, ou se ele vai ser submetido a grandes cirurgias de grande porte, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para você aplicar a necessidade nutricional e aplicar a terapia, tá? Depois da triagem nutricional é definido, como acabei de citar, a conduta que será aplicada para ele. Até mesmo para você saber e nortear qual vai ser a via alimentar que esse paciente tem condições de receber. Na avaliação é evidente que os pacientes com câncer de cabeça, pescoço e abdômen, mais uma vez, vai ficar bem chatinho, tem maiores taxas de desnutrição e até mesmo desenvolver quadros de caquexia. Geralmente, quase todo paciente oncológico vai ter um grau de caquexia. Como eu citei, caquexia é uma aula à parte específica, uma aula mais densa, até uma aulazinha com nível técnico legal, mas a caquexia tem 3 tipos de caquexia. Nós temos a pré-caquexia, a caquexia e a caquexia refratária, onde não tem mais jeito, não tem mais como você reverter a nível nutricional. Caquexia refratária. Então, quase todos os pacientes oncológicos irão ali ter um grau de caquexia na vida, tá? Todos os pacientes oncológicos devem ser avaliados, todos, não importa se o paciente é baixo risco, não tem uma localização do tumor que ali não seja prioridade para você, mas todos os pacientes devem ser avaliados, tá? E devem ter a intervenção necessária. A triagem nutricional deve ser aplicada nas primeiras 48 horas da admissão. E eu digo mais, pacientes internados para tratamento cirúrgico devem ser aplicados nas primeiras 24 ou 48 horas da admissão hospitalar ou o mais precoce possível. Aqui a nível ambulatorial, pessoal, é o mais precoce possível, porque assim, a nível de triagem ambulatória não tem como o paciente vem e você vai triar até 48 horas. Lógico que o consenso te dá até 48 horas para você triar esse paciente a nível ambulatorial, mas é o mais precoce possível, é coisa ali de minutos, você vai atender aquele paciente, tem que atender aquela demanda, certo? Porque aquele paciente ali está no nível de entrando na instituição para uma triagem multiprofissional, com você nutricionista, com o médico e etc., para definir o tratamento dele. A nível de internação, nas primeiras 24, 48 horas, ou o mais precoce possível, porque são pacientes que vão ser internados, são admitidos no hospital
para fazer um procedimento cirúrgico. Se você não vai triar aquele paciente o mais precoce possível, como é que você vai definir, distinguir uma terapia nutricional apropriada para aquele paciente quando ele voltar, voltar da cirurgia? Então, realmente, tem que ser o mais precoce possível, tá? Ó, como eu acabei de citar, são duas modalidades, segmento ambulatorial e internação. Eu vou exemplificar aqui para ficar mais didático possível. Ambulatorial, pessoal, é um tipo de rodízio que se Deus quiser, quem estiver assistindo a aula, fizer a prova, vai ser aprovado, vai ter um rodízio de triagem, ambulatório, tá? E esse tipo de ambulatório, lá vai ter triagens que é o quê? O paciente da admissão na instituição, às vezes tem sinais, sintomas, alguns deles nem sabem que tem câncer, alguns deles já sabem que tem câncer diagnosticado, chega na instituição e ali vai passar pela equipe multiprofissional, onde vai ter nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, assistente social, psicólogo, né, enfermeiro e etc. E também com o médico. E ali o médico vai definir qual vai ser o procedimento que ele vai ter, qual o tratamento que ele vai ter em sequência, se vai ser cirúrgico, se vai ser a neoadjuvância antes desse procedimento, se vai ser adjuvância depois, né, e etc. Isso aí vai ser com a clínica que esse paciente for se encaixar. Localização do tumor dele vai se encaixar na clínica e esse médico ali vai distinguir qual o tratamento para ele. Mas, de antemão, você vai ter que triar esse paciente a nível de ambulatório, né, e vai ter que ter a intervenção. Você vai dar algumas dicas para ele, se for o caso, suplementação, se for o caso, modificação da consistência, já aplicar a terapia. Por isso que você tem que triar o mais precoce possível no ambulatório, para você realmente já rapidamente responder e aplicar essa terapia nutricional, porque faz uma diferença danada. Às vezes o paciente a nível de pré-operatório no ambulatório pesa X, quando você vai ver na internação, na admissão, que às vezes dura de 1 a 2 meses para esse paciente ir para a internação, fazer o procedimento cirúrgico, você vê que às vezes ele teve um ganho de peso pela sua conduta, tá? Às vezes, se ele não teve uma intervenção, você vê que ele teve uma caída de peso. Muitas vezes o paciente vai cair de qualquer jeito, mas a tua intervenção é importantíssima para que ele não caia tanto, você minimize, né? Então, lá na internação, quando o paciente ele já tem passado pelo ambulatório, ele vai para a internação, se admitido para um procedimento cirúrgico, você tem que triar novamente. E aí você vai triar esse paciente novamente o mais precoce possível, ou como o consenso diz, nas primeiras 24, 48 horas. Mas você vai triar esse paciente para saber como é que esse paciente está, porque não tem como você aplicar uma terapia nutricional sem triar o paciente, sem saber se ele é diabético, hipertenso, sem saber se ele tem uma depressão moderada, grave, severa ou até mesmo leve, se ele tem alguma insuficiência a nível renal ou insuficiência renal, hepática, etc. Então, você tem por obrigação de saber de triar esse paciente na internação, tá? Então, é muito importante. Então, é mais ou menos isso, tá? A nível de ambulatório, a nível de internação. Dentro das avaliações, existem algumas ferramentas de triagem, tais como avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, avaliação subjetiva global, a NRS 2002, que no consenso a gente traz como TRN 2002, e o IRN, que é o Índice de Risco Nutricional. De antemão, os guidelines eles aqui preconizam, e o consenso preconiza que a NRS 2002 é a mais é a que eles preconizam realmente para nesse tipo de avaliação pré-cirúrgico, pós-cirúrgico do paciente oncológico adulto, tá? É a que deve ser utilizada pelo nível de sensibilidade maior e etc. A ESPEN preconiza a utilização da ferramenta NRS 2002 para risco nutricional, né? Sendo ali ela maior ou igual a 3 pontos, considerando-se apto a receber a terapia nutricional, já com um certo risco nutricional. Se eu não me engano, a NRS 2002, a partir de 5, maior ou igual a 5, já é estipulado para ele um risco elevado de desnutrição, tá? Então já seria um paciente realmente com um grau crítico ali de desnutrição. Pontos que devem ser levados em consideração na hora da avaliação para que esse diagnóstico seja preciso.
né? Ferramentas de triagem, como eu acabei de citar aqui, ó, né? Ingestão alimentar, saber a aceitação do paciente, saber a consistência que o paciente está fazendo a ingesta em casa. Geralmente, às vezes, o paciente cabeça e pescoço com uma certa obstrução de piloro, o paciente está lá, tolera às vezes só líquida completa. Em sã consciência, a líquida completa vai trazer o tanto de caloria, nutrientes que esse paciente precisa, sendo que o paciente está com uma doença tão hipercatabólica, hipermetabólica? Não. Então você vai ter que aplicar a terapia aí, com suplementação e etc. Tá? Até mesmo um paciente que às vezes nem aceita, paciente às vezes com septo de esôfago, nem aceita às vezes uma água, não consegue ingerir por uma disfagia severa, ou esnofagia severa. Esse paciente às vezes é indicação, e às vezes não, sempre vai ser indicação realmente de passar uma sonda. Geralmente, o paciente com septo de esôfago não consegue passar nem a sonda a nível nasentérica, eles fazem uma ostomia, que é uma gastrostomia, uma jejunostomia, né, sendo aí um acesso de alimentação que esse paciente vai estar se beneficiando, tá? Perda de peso ocorrida no surgimento da doença, né, o grau ou o porte da cirurgia, como eu acabei de citar, tem várias vezes. Dinamometria, que eu vou citar um pouco aqui abaixo, tá? Antropometria, tem que se ter antropometria, tá, pessoal? Antropometria, se você puder ali pegar uma CP para ver o grau de desnutrição desse paciente. Se você quiser fazer a circunferência muscular do braço através de equações, pegando ali a dobra tricipital cutânea junto com a circunferência do braço, né? Mas a antropometria vai ser bastante presente. Geralmente vocês vão pegar bastante pacientes acamados, pacientes cadeira de rodas, né? Até mesmo pacientes que perdem tanto peso que ele não tem tanta capacidade funcional de andar, e aí eles dão admissão ou no ambulatório ou no hospital, na internação, de cadeira de roda, acamado, porque não consegue andar. E outros é porque realmente não consegue por algumas outras intercorrências, tá? Da vida e da doença. Então a antropometria vai servir bastante para você estimar peso e altura. Muito importante, tá? Localização da doença, cabeça, pescoço, abdômen, já citei bastante. Dados laboratoriais e bioquímicos, tanto aferição de glicemia capilar, sempre outros marcadores importantes, também proteínas totais e frações como a albumina, etc. Anamnese nutricional, tudo aquilo, você bater o olho, você vê também, é um paciente pucorado, é um paciente que está com a coloração, né, uma feição bem pálida, né, por conta até mesmo de icterícia, etc., ou até mesmo um pouquinho mais anêmico, né? Então você vê que essa parte aqui clavicular está um pouco mais profunda, desnutrição, bola de Bichat, etc. Então tudo isso, vê a panturrilha, vê que é uma panturrilha bem mais depletada a nível realmente de desnutrição. Então você ali, anamnese nutricional, olho clínico também é importantíssimo. Uma avaliação complementar da capacidade funcional é a dinamometria, mais conhecida como força de pressão palmar. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é um aparelho, é um dinamômetro, né, que geralmente nós não temos lá acesso à dinamometria, mas é um aparelho que pode sim complementar toda essa avaliação nutricional, toda essa triagem, tá? É um aparelho que o paciente ele aperta para realmente ver se tem força de pressão palmar, que isso vai ser correspondente à capacidade funcional sim ou não, tá? Então você vê que tudo isso é um compilado para que você possa avaliar esse paciente de uma forma assertiva. Então aqui são ferramentas de triagem nutricional, para exemplificar mais uma vez. Aqui é uma colmeia que eu coloquei, avaliação nutricional. Triagem é um mix, é um compilado de informações. Essa seria a forma mais apropriada para avaliar o estado nutricional de um paciente oncológico hospitalar, norteando para a melhor conduta nutricional, evitando uma piora do desfecho clínico do paciente. Então, ferramentas de triagem, dados laboratoriais bioquímicos, percentual de perda de peso, exames físicos, antropometria e ingestão alimentar. Tá? Aqui, alguns consensos e guidelines trazem o que seria um risco de desnutrição grave em pacientes cirúrgicos. Tá? A ESPEN, um guideline da ESPEN 2006, ele preconiza aqui perda de peso acima de 10%, MC menor que 18,5 por kg/m², que seria aqui abaixo da eutrofia, avaliação subjetiva global igual a C, albumina sérica menor que 3 mg por litro, que seria aqui indicativo de depressão nutricional.
Desnutrição nutricional, perdão. Consenso da Sociedade Norte-Americana de Cirurgiões, né, 2013, quase não sai. Albumina sérica é menor que 3 mg por litro, proteína C reativa é elevada, mais ou menos ali acima de 10. IMC menor que 18,5 ou maior que 40 kg por metro quadrado. Como eu falei, existem aí sobrepeso, aliás, obesos, aqui já seria um contexto de obesidade grau 3, uma obesidade sarcopênica, existe obeso sarcopênico. Perda de peso relacionada ao habitual, riscos elevados acima de 5% em um mês, 7,5% em 3 meses e acima de 10% em 6 meses. E aqui é um quadrozinho de resumo das condutas consensuadas sobre a triagem e avaliação nutricional, tá? Quais os pacientes adultos oncológicos deveriam ser avaliados? Todos, né? E aqui eu circulei algumas partes que é bem importante. Mas, no entanto, isso aqui tudo a gente já abordou em slides anteriores, ó. Quais indicadores de riscos nutricionais, ó, ingestão alimentar abaixo de 75% das necessidades nutricionais, né, seria um parâmetro realmente de risco nutricional. Localização da doença, cabeça, pescoço e abdômen, ele cita também pulmão, né? Porcentagem de perda de peso significativa ou grave, possível cirurgia de grande porte, a gente já abordou. Instrumentos, né? Aqui os instrumentos de triagem nutricional, anamnese nutricional, né? E aqui é importante a gente ressaltar que com que frequência deve ser triado ou avaliado esse paciente em segmento ambulatorial, sem risco, mensal, né? de 30 em 30 dias, com risco nutricional em 15 em 15 dias, internado na admissão hospitalar em até 48 horas, 24 a 48 horas ou mais precoce possível. Durante a internação, semanalmente. Assim, todos os dias você vai ter que avaliando, aliás, ir à beira do leito e ver esse paciente, ver como é que esse paciente está, se esse paciente está evacuando, como é que está a diurese, né? Se está tendo alguma intercorrência, aceitação da dieta desse paciente. Porém, avaliar peso e entre outras coisas de 7 em 7 dias, que é semanalmente, tá? Quais métodos devem ser utilizados na retriagem? Ingestão alimentar, sintomas TGI, né? Porcentagem de perda de peso significativa ou grave, cirurgia de grande porte, etc, tá? Então isso aqui tudo a gente já abordou.